Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. Gestão Pública em Debate vai tratar hoje da revitalização de favelas. E para isso nós convidamos o arquiteto e urbanista Johnny Stica. Johnny Stica atua na área da arquitetura e urbanismo já há alguns anos e é vereador de Curitiba pelo segundo mandato, presidente da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas. E também é um dos representantes da Câmara Municipal no Conselho Municipal das Cidades. Johnny, eu quero inicialmente agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. Há alguns anos atrás você esteve aqui nesse programa, apresentou um trabalho a respeito de cidades que teve até uma grande repercussão entre os nossos alunos. Aqueles alunos todos já estão formados. Hoje nós já temos 15 mil gestores públicos formados pelo Centro Universitário Internacional em todo o Brasil. E hoje eu gostaria que você nos falasse sobre esse projeto que você está desenvolvendo junto com seus colegas vereadores na Câmara de Curitiba sobre a revitalização de favelas. Todos nós sabemos que Curitiba, como as grandes e médias cidades brasileiras, a partir da década de 70, sofreu um processo de urbanização muito intenso e a consequência disso foram as áreas degradadas, as favelas. Então eu gostaria que você nos situasse dentro deste tema, já que você, além de vereador, além de exercer uma função política, você também tem essa preocupação social. Obrigado relacionada... pela oportunidade. Primeiro agradecer o espaço e dizer que é uma honra falar sobre um tema que às vezes acaba sendo um pouco esquecido na gestão pública, porque as favelas ou as áreas degradadas, as habitações subnormais, enfim, tem várias terminologias. Eu ainda fico com as favelas, acho que é mais simples no entendimento. São áreas que, infelizmente, não têm um grande investimento público. Hoje, quase todos os programas habitacionais das cidades são de novas áreas, o que é bom, porque ajuda a diminuir a fila da Coab, ajuda a diminuir a fila da habitação. Então, as pessoas têm a expectativa de ter sua casa própria e acabam tendo em programas habitacionais. Mas quem já mora num espaço que às vezes está completamente desurbanizado, sem asfalto, sem calçada, sem ônibus passando próximo, sem investimento público, enfim, áreas que acabam não tendo sequer arruamento para entrar uma ambulância ou um carro de bombeiros, porque são ruelas, muito próximas uma das outras, com estreitamento e com pouca infraestrutura. Essas favelas acabam ficando em segundo plano, porque as grandes metas de prefeitos de 4 anos de gestão, normalmente, é o número de unidades habitacionais entregues, e não reurbanizar aquilo que já foi feito, normalmente com invasão, mas que hoje poderia ser regularizado e ter uma área aí com qualidade de vida para as pessoas. Acho que é esse o objetivo, qualidade de vida. Johnny, o governo federal, há alguns anos, cerca de 3 a 4 anos, lançou um programa de grande repercussão que é o Minha Casa Minha Vida. Parece que já ultrapassou o número de 3 milhões de unidades ou contratadas ou que já foram entregues para a população. Você, como arquiteto, como urbanista, como é que você vê esse programa que é o Minha Casa Minha Vida e que atinge, podemos assim dizer, praticamente todo o Brasil, não apenas as grandes cidades, mas hoje está praticamente em todo o território nacional? Foi um acerto do governo, sem dúvida, porque o Minha Casa Minha Vida, ele veio para influir na maior necessidade do brasileiro, que é a casa própria. Então, o governo federal, nos últimos anos, incentivou muito as necessidades básicas da população. Então, seja a linha branca,
das geladeiras, né, dos eletrodomésticos, seja o consumo possibilitando o crédito, ou seja, o principal de tudo que é a casa própria. Agora, se fosse o governo ter que construir essas casas todas, com certeza teria muita dificuldade. Tem que licitar, tem que fiscalizar a empresa que vai fazer a casa, enfim, é uma série de procedimentos que são muito burocráticos e para um governo seria muito difícil fazer essas casas sozinho. O que acontece? O governo ele abriu para a sociedade, principalmente para as construtoras entrarem nesse mercado, mas também associações poderiam entrar, né? E tem um valor onde tem um subsídio de aproximadamente R$17 mil para aquela faixa mais de renda mais baixa, onde quem compra essa casa tem um subsídio do governo. Isso incentivou o mercado da construção civil, né? Então, a construção civil, como emprego, é o que mais emprega rapidamente. Isso deu um boom de emprego no Brasil, fez a casa própria do trabalhador, daquele que mais precisa, e conseguiu esse sucesso, como o senhor acaba de falar, em relação à quantidade de casas construídas. Então, eu acho que é um programa acertado. Agora, ele também fica muito nessa esfera das casas que precisam ser feitas novas, né? Para revitalizar o que já havia construído, o que já existia nas cidades, o governo federal fez o PAC, né, dentro do Ministério das Cidades, onde reurbanizou muitas áreas, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, no Guabirituba, aqui próximo na região metropolitana de Curitiba, onde inclusive na época o ex-presidente Lula veio inaugurar, né? Então, são áreas que tiveram investimento para reurbanizar. Agora, ainda acho que falta muito, principalmente em nível de cidade mesmo. O governo federal tem os seus programas, tem o recurso e as prefeituras entram com projetos. Mas as cidades não estão destinando orçamentos próprios para revitalização desses espaços. Tampouco tem projetos. Então, até será mostrado nos slides, né? Trouxe algumas imagens de programas habitacionais em São Paulo, com sucesso, onde você tem um acréscimo de qualidade de vida. Quando coloca uma reurbanização com edifícios com qualidade, né? Edifícios que têm toda a questão da acessibilidade, né? Os acessos com inclinações que são tranquilas de serem vencidas, principalmente pelos cadeirantes, né? Você tem toda a infraestrutura do edifício, como um edifício à venda da classe média, feito com carinho, com cuidado, né? E alguns projetos são pilotos no Brasil. Eu trouxe esses exemplos porque eu acho que a gente tem que se basear no que é melhor feito, né? A gente não pode pensar revitalização de favela ou de áreas degradadas só em pintar a fachada e achar que isso é uma revitalização. Nós temos que pensar em melhorar essa infraestrutura, né? Promover essas melhorias, e isso, sem dúvida alguma, só se faz com um investimento de recurso público e também com um projeto de arquitetura. Tem que ter um projeto adequado, né? Então, Johnny, um dos aspectos que nós temos observado é que as grandes cidades, principalmente, elas têm muitos imóveis vazios. Hoje calcula-se que o déficit habitacional, pessoas que moram em favelas, subhabitações, como são classificadas, pode chegar a 5, 6 milhões. E parece que tem o mesmo número de imóveis, principalmente nas regiões centrais, dessas grandes cidades, as grandes capitais brasileiras, que ao longo do tempo essas moradias foram deteriorando. Você, como arquiteto, como urbanista, uma pessoa que pensa a cidade e reflete, qual seria a alternativa para essa situação, para esse problema? Tem vários edifícios que estão abandonados. São Paulo é um exemplo assim, bem gritante disso. E se for comparar esses números, praticamente zera o déficit habitacional. Então, o caminho seria revitalizar essas edificações. Agora, isso não é fácil na prática, porque se existe um edifício que está nos escombros ali, só a estrutura pronta ou já degradado, significa que tem vários donos nesse mesmo edifício, cada apartamento provavelmente tem um dono, tem algum processo jurídico, né, tem algum problema maior. Então, o ideal seria um programa nacional onde tivesse algum tipo de agilidade jurídica, porque normalmente se o edifício está parado já tem algum processo em cima, não dá para a prefeitura se apropriar disso. E investimento, como Minha Casa Minha Vida, só que um pouquinho mais, foi feita uma conta
que revitalizar um prédio existente sai um pouco mais do que construir. Mais caro. Um pouco, porque às vezes é prédio que está abandonado há muito tempo, vai precisar de uma análise da estrutura, se não teve corrosão da estrutura. Então é uma série de problemas. Agora o impacto que causa para uma cidade um edifício no escombro, independente da questão do uso dele, também é muito grande. Sim. Você não pode ter uma cidade onde o edifício fica abandonado. Isso é a prova da falência da cidade. Então, de qualquer forma, é um problema que tem que ser resolvido. Se for resolvido e ao mesmo tempo promover a entrada de novos moradores que sintam-se felizes com a sua casa e que principalmente esses edifícios estão nos centros históricos. Você faça uma requalificação do uso do centro histórico, isso é um caminho para uma cidade sustentável, inclusive do ponto de vista do seu uso. Então, eu acho que é um caminho, o Ministério das Cidades tem já um pensamento nesse sentido, o que te acompanha que é difícil é conseguir colocar na prática. Né? Existem alguns exemplos de sucesso, mas assim, uma grande quantidade de edifícios que são requalificados ainda não vimos na prática. Um dos aspectos, vereador Johnny Stica, diz respeito às cidades que muitas delas agora, a partir deste ano, do próximo ano, farão uma revisão do seu plano diretor. E hoje a concepção moderna de cidade é uma cidade mais compacta, mais verticalizada, e não aquele modelo americano de algumas décadas em que as pessoas construíam as suas casas nos subúrbios. As pessoas hoje estão preferindo morar até nos centros, onde elas possam se deslocar, não precisam utilizar-se do transporte público ou mesmo o transporte individual. Eu gostaria de ver a sua opinião, ouvir a sua opinião a esse respeito, sobre essa nova concepção de cidades, você que é o único urbanista que nós temos na Câmara de Curitiba e que tem refletido sobre isso. As cidades hoje, há uma tendência de verticalização mesmo, né? É um conceito de que a sustentabilidade também está na verticalização, né? Às vezes a gente pensa, no primeiro momento, que a sustentabilidade é um monte de casinha uma do lado da outra, porque daí não tem edifício, não se gastou ali concreto, aço na construção, isso é sustentável. Mas uma residência não é sustentável normalmente, porque a rua na frente, ela acaba tendo um uso menor do que o seu poder de uso, ou seja, o que acontece? A sua otimização, né? Então, se você tem uma rua só de casas, primeiro que fica muito caro o asfaltamento, a calçada, a infraestrutura fica muito cara. Outra que o trânsito que poderia comportar ali é menor, na verdade é maior, que poderia comportar do que de fato é usado. Então, qual que é o equilíbrio? Tampouco também são cidades muito verticais se não tiver uma infraestrutura urbana. Então, algumas teorias de que as cidades compactas, né, verticalizadas são o futuro. Agora, isso em cidades que estão investindo muito em transporte público, transporte coletivo de massa, né? Porque também, você veja o caso de Curitiba, né? São 50 mil novos carros por ano na cidade. Então, num prazo de 10 anos, mais meio milhão de veículos do que a gente tem hoje, né? Então, mais 500 mil novos carros. Com a nossa atual capacidade de trânsito, de tráfego, eu acredito que não seja possível comportar mais 500 mil novos carros, além dos que tem hoje já, que é mais do que um carro por habitante, né? É um dos índices maiores de motorização do Brasil. Então, não dá para você adensar a cidade, verticalizar muito, se não tiver a mobilidade urbana em contrapartida. Então, esse equilíbrio é muito difícil, né? Ano que vem tem a revisão do plano diretor. Isso aqui em Curitiba, né? Em Curitiba. E, normalmente, quando você tem isso, o que acontece? Uma pressão muito forte dos segmentos imobiliários para que densifique. Porque você tem, em primeiro lugar, uma valorização do terreno, né? Em segundo lugar, você tem uma possibilidade maior de mercado para as grandes construtoras poderem utilizar esses espaços e fazerem seus empreendimentos. Então, acaba tendo uma pressão do mercado, das construtoras, das imobiliárias, enfim, dos próprios proprietários, para que o zonamento em cada terreno ele seja aumentado. De fato, algumas regiões até podem ser aumentadas, mas só se tiver infraestrutura urbana, porque senão vira só especulação imobiliária e a cidade vai entrucando, né? Se o trânsito para,
a qualidade de vida diminui, porque todo esse debate precisa ser precedido de uma pergunta muito importante, né? Qual que é o tamanho da cidade que nós queremos? Aliás, vereador Johnny Chica, você foi o primeiro na Câmara Municipal de Curitiba, nesse ano de 2013, a questionar o modelo de mobilidade urbana de Curitiba, o sistema de transporte coletivo, que já foi um dos melhores do Brasil, foi copiado por 150 cidades, e eu lembro muito bem do seu pronunciamento quando você pontuou uma série de questões relacionadas à mobilidade de Curitiba. Eu gostaria até que você fizesse uma abordagem a esse respeito, já que você foi o precursor, antes mesmo dessas manifestações populares que depois geraram uma série de eventos com a própria CPI do transporte coletivo. Hoje o nosso modelo está já um pouco defasado, né? Curitiba é conhecida em todo o Brasil e até em outras cidades do mundo por ter um transporte coletivo que ficou até identificado como aqueles tubos, né? Estações tubos, parece como um modelo de sucesso. Mas nos últimos anos nós não tivemos incremento de várias linhas, não tivemos incremento de outras pistas de transporte exclusivo. Então, ficou as mesmas redes, que são os sistemas trinários, onde a pista do meio ela é do transporte coletivo, mas é a mesma infraestrutura de 30 anos atrás, praticamente, né? E nisso a cidade foi aumentando o seu índice de motorização, as ciclovias de antes continuaram as mesmas praticamente, e hoje a gente não teve incremento de uma melhoria significativa no transporte coletivo, né? Qual que é a solução? Provavelmente seja o metrô, né? Existe um projeto já, o governo federal inclusive já disponibilizou mais de 1 bilhão em recursos, mas ainda não se sabe se esse valor será suficiente, ainda está numa modalidade de esperar resultados de uma consulta que a prefeitura fez para o mercado, para saber quanto se gastaria em projetos como o do metrô, mas o próprio desenho do metrô é questionável, né? Porque hoje será retirado o biarticulado que passa em cima. Isso no caso de Curitiba. No caso de Curitiba. E esse sistema de ônibus biarticulado, que é aquele das estações tubos de Curitiba, ele praticamente vai descer um nível, porque vai virar o metrô embaixo e tira o ônibus em cima. Agora, do ponto de vista de projeto arquitetônico, urbano, né, de desenvolvimento urbano, é somente uma sobreposição. Você pega um ônibus, retira e põe um metrô. Não há um avanço muito grande em mobilidade. O ideal, e isso vale para qualquer cidade, é integração. Integração dos modais. Essa é a palavra de lei, você integrar os transportes da cidade e fazer com que um número maior de transportes possam coexistir. Então, por exemplo, se já existe uma rede de ônibus na cidade, você tem que sobrepor com uma rede de metrô, sobrepor com uma rede de VLT, veículo leve sobre trilhos, que em alguns casos são as melhores soluções. E isso sobrepor também com um sistema de ciclovias, né, em toda a cidade, principalmente naquelas regiões mais adensadas e regiões que tenham maior planitude, porque a bicicleta precisa, né, dessa estabilidade. E normalmente, no caso de Curitiba, por exemplo, a estabilidade, essa via mais retilínea, sem grandes declividades, ela acontece onde já passa o transporte coletivo. Por isso que é o ideal se fazer ciclovias próximas aos ônibus, né? E você tendo essa série de redes integradas, inclusive a dos veículos, você integrando tudo isso e dando acesso um ao outro, por exemplo, com o estacionamento de carros ao lado dos terminais de ônibus, né? Então você pode sair da sua casa com um carro, mas no primeiro terminal de ônibus próximo da sua casa, deixa o carro, de preferência de uma forma gratuita, deixa o carro, utiliza o transporte de ônibus e vai até o trabalho. Ou seja, o carro não está entrando no centro da cidade, ele só fica na margem, nos bairros, né? E não adianta ter ilusão. Por exemplo, Curitiba é uma cidade que chove muito. Hoje, quem pode ter um carro não vai ficar na frente de casa esperando 30 minutos, um ônibus biarticulado, aliás, ônibus interbairros, que é esse que passa primeiro no bairro, que demora mais, não tem muito horário certo. Ninguém fica tendo a possibilidade do carro. Então, o conforto pesa muito, né? A economia pesa muito. O transporte coletivo e público, ele só passa a ser competitivo quando ele tem tempo, ou seja, você economiza tempo porque é uma via exclusiva para o ônibus, o carro que pare.
no sinaleiro, porque quando vem o ônibus, fecha o sinal. A prioridade é para o transporte coletivo, seja o metrô, o ônibus, o que for. Né? Tem um conforto, não adianta todo mundo andar como sardinha, né? Isso tem acontecido em Curitiba. Você tem que ter um conforto para andar nesse transporte, para se sentir digno. Né? A pessoa humana precisa de conforto para poder usufruir desse transporte. E economia. Né? Se for mais barato o ônibus, o transporte coletivo, seja ele qual for, como o metrô, do que andar de carro, as pessoas começam a fazer a conta. Então, uma cidade hoje só funciona se ela tiver uma mobilidade integrada, onde é possível você sair de carro, pegar um ônibus e depois, chegando perto do trabalho, pegar uma bicicleta, que seja de aluguel. Você não precisa levar a tua bicicleta. Pega uma bicicleta de aluguel e vai daquele outro terminal que você chegou até o trabalho. E lá no trabalho tem uma infraestrutura que permite que estacione a bicicleta, que tome banho. Não adianta chegar suado no trabalho. Então as empresas têm que colaborar com isso também, criando ambientes que favoreçam essa mobilidade alternativa e principalmente as mobilidades aí coletivas. Né? Então, o caminho da cidade sustentável é esse equilíbrio entre transporte coletivo de qualidade, público, essa integração dos meios de transporte, com uma cidade que funciona na sua densidade a ponto de permitir bastante arrecadação de impostos, né? É denso, tem bastante pessoas morando, a cidade está viva, de noite as pessoas andam na rua, isso faz com que a rua seja cuidada, não uma rua que seja um deserto, mas ao mesmo tempo que não seja uma quantidade de pessoas de uma forma com que seja insustentável também o trânsito e assim por diante. Esse equilíbrio é o caminho de uma cidade adequada, uma qualidade de vida ideal. Né? Então, nós entrevistamos neste bloco o arquiteto e urbanista Johnny Stica, ele que é vereador em Curitiba, e nos deu essa aula sobre a revitalização das cidades, sobre a cidade sustentável. Vereador Johnny Stica, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e não tenho dúvidas de que você contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o espaço e, se me permite, apenas dizer sobre o papel do vereador Jorge Bernardi, que aqui ele é professor no curso, mas lá na Câmara ele é vereador conosco. Opa, e mesmo ele falando que é o único urbanista, seja eu de formação, o Jorge tem livros no assunto, é um grande conhecedor. E a gente tem trabalhado muito bem junto nessa área lá. Inclusive, agradecer publicamente aqui pelo trabalho que tem sido feito lá na sua comissão, que é a Comissão de Investigação, a CPI, do Transporte Coletivo, onde o Jorge Bernardi é presidente. Inclusive, nos representa, né, no Concitiba, nível nacional, sendo nosso representante no assunto em Brasília, agora numa agenda próxima. Então, é um orgulho de ser vereador contigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Meu pai, quando foi vereador, teve a oportunidade também de trabalhar contigo. Ou seja, está há muito tempo, isso é sinal de confiança, né, dos nossos moradores de Curitiba. Por isso que eu tenho um carinho pelo Jorge e tenho esse prazer de poder trabalhar contigo. Parabéns, obrigado, viu, Jorge? Johnny, muito obrigado. Obrigado mesmo. Voltamos a seguir. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância. E ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. Ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado em diversos horários, através das antenas parabólicas, pelos canais da rede EDSAT, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater o direito penal brasileiro após o mensalão. E para isso nós convidamos o doutor Luiz Antônio Câmara, ele que é doutor em Direito Penal, é doutor em Direito e mestre também em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Federal do Paraná,
Ele é professor licenciado da PUC Paraná, advogado criminal, sócio titular do escritório Câmara e Associados, Advogados Criminais. Ele é ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico e autor de diversos livros, entre os quais este aqui, Medidas Cautelares Pessoais, Prisão e Liberdade Provisória. Esse livro está na segunda edição, pela editora Juruá. A primeira edição, Dr. Câmara, na época que eu atuava no direito penal, utilizei muito, que é um livro de cabeceira dos advogados. Também ele lançou recentemente, como coordenador, este livro, Crimes Empresariais, Não Autoincriminação, Cautelas Pessoais e Sigilo Processual. Este livro também é pela editora Juruá, uma editora parceira nossa aqui do Grupo Educacional Uninter, e também Crimes contra a Ordem Econômica e Tutela de Direitos Fundamentais, também sob a coordenação do professor Luiz Antônio Câmara, também pela editora Juruá. E esse outro livro sobre crimes contra a ordem econômica, temas atuais de processo e direito penal. O coordenador adjunto é o Fábio André Guarani, né? Guarani. São esses os 4 livros recentes do professor Luiz Antônio Câmara. Professor Luiz Antônio Câmara, eu gostaria que o senhor nos fizesse uma análise. Como é que o senhor vê o direito penal pós o processo do Supremo que decidiu sobre o mensalão, ou seja, aquela CPI que investigou talvez um dos maiores escândalos da República, pelo menos um daqueles que vieram à tona, e que envolveu deputados, ministros, inúmeras autoridades da República. O senhor acha que nós avançamos no direito penal brasileiro durante esse processo, ou que algumas conquistas que a sociedade tinha ou não tinha acabaram aparecendo aí durante esse processo do mensalão? Qual é a análise, a interpretação que o senhor faz como advogado e como professor de direito? Professor Jorge Bernardo, eu gostaria de, antes de tudo, agradecer o seu gentilíssimo convite para que viesse participar aqui do programa de Gestão Pública em Debate. A satisfação é muito grande e gostaria de ressaltar em relação ao mensalão que me parece que há uma conquista inegável em relação a nós termos, e nesse sentido pode-se falar aí de uma postura pioneira de tribunais superiores em relação à punição de pessoas que chegaram a ocupar os dos maiores cargos da República. Então, me parece que há também, em relação à coletividade, e isso é bastante sensível, ainda não há uma crença de que vai haver uma resposta sancionatória que vá resultar em prisão. Mas digo sem medo nenhum de errar, o Supremo certamente dará a resposta justa e também não tenho dúvida de que alguns dos imputados acabarão sendo detidos. O que me parece ser o marco essencial da ação penal 470 do caso do mensalão. Nós certamente vamos romper com aquele mito de que pessoas que têm poder, e aqui se trata de detenção de poder não só financeiro como político, não são primeiro investigadas, não são processadas e após não são presas. Então me parece que aí nós temos uma conquista absolutamente inegável. E me parece, por outro lado, que nós temos nas decisões do Supremo alguns precedentes extremamente perigosos que foram utilizados para condenar determinados acusados à lavagem de dinheiro. Por exemplo, o fato, isso ocorreu com um dos acusados, de repassar, me parece, um cheque, e a esposa, e ela ir ao banco para fazer o saque de cheque, se entendeu que nessa conduta ativa da esposa se veria uma situação de lavagem. Então, me parece que é inegável que nós temos ganhos significativos.
até em relação a oferecer credibilidade ao Poder Judiciário e especialmente ao Supremo Tribunal Federal. Agora, não há dúvida de que na esfera interna da atuação dos tribunais nós temos precedentes extremamente perigosos e pouco científicos e que, infelizmente, vão servir de molde para o julgamento de outros casos, especialmente em relação à lavagem de dinheiro e talvez mesmo em relação à quadrilha ou bando que vai ser objeto dos embargos infringentes, que provavelmente o Supremo deve aceitar na próxima semana no voto de desempate do ministro Celso de Mello. Professor Luiz Antônio Câmara, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre uma teoria que ficou muito famosa, podemos assim dizer, e que foi muito utilizada para condenar alguns dos réus do mensalão, que foi a teoria do domínio do fato. Ou seja, a pessoa que está lá na hierarquia máxima acaba sendo condenada pelo fato de estar no topo da hierarquia se os seus subordinados cometeram algum crime. Isso foi utilizado também em relação a alguns criminosos nazistas. Aqui na América do Sul foi utilizado para condenar os generais da ditadura argentina. O próprio Fujimori no Peru também foi condenado por essa teoria, e alguns dos réus do mensalão também foram enquadrados nesta teoria. Eu gostaria que o senhor nos explicasse como funciona essa teoria e se esses aspectos levantados aqui gerou algum precedente para, digamos assim, os juízes de primeira instância e dos tribunais estaduais. Se disse com bastante constância que talvez fosse uma das primeiras vezes em que se utilizava no Brasil a teoria do domínio do fato. A mim parece que esse raciocínio não é correto. O que acabou ocorrendo é que a primeira vez, com tanta visibilidade, a teoria acabou sendo utilizada especialmente para o fim de condenar aqueles que estavam no topo da pirâmide, como os que tinham poder de organizar as práticas delitivas, determinar que elas tivessem sequência e, se fosse o caso, teriam também condições amplas de determinar a cessação das condutas delitivas. Não me parece que o Supremo tenha errado em relação a esse ponto. E até por conta, e claro, não conheço o processo, isso é importante dizer, o que conheço, o que a imprensa nos mostrou, e parece que havia ali realmente um cadeamento não só de ações, mas também de um grupo de pessoas atuando num certo sentido voltado às práticas infracionais. E em relação à teoria do domínio do fato, o que se diz costumeiramente no direito penal é considerado autor aquele que tem, sinteticamente, o poder de ação. Como eu disse há pouco, que pode determinar o deslanchamento da ação, o seu desenvolvimento e a cessação. Não só em relação aos cabeças, por assim dizer, mas em relação aos partícipes. Isso me pareceu razoavelmente bem evidenciado, ressaltando ainda uma vez que não é novidade que se aplique à teoria. Ela ganhou essa dimensão externa, especialmente da imprensa, por conta da visibilidade do julgamento no Supremo Tribunal Federal. No caso do mensalão. Uhum. Doutor Câmara, o senhor é um especialista de crimes contra a ordem econômica. Eu gostaria que o senhor abordasse alguns aspectos desses livros que o senhor publicou como coordenador e como coautor também. Esse aqui que eu tenho nas minhas mãos, Os Crimes Empresariais, a não autoincriminação, cautelas pessoais e sigilo processual. Eu gostaria que o senhor abordasse talvez alguns dos artigos que o senhor escreveu aqui. Como é que hoje, me parece que até esse direito, digamos assim, da testemunha ficar calado, da pessoa não se auto-incriminar, o sócio que participa de uma empresa tem lá o seu nome no contrato social e ele efetivamente não participou daquele ato de sonegação, pegando como exemplo. Uhum. Mas o simples fato de ele constar do contrato social, ele poderá sofrer um processo e aí
Como é que os argumentos da defesa que poderiam ser utilizados para que ele não fosse enquadrado, digamos, pelo crime que foi cometido pelo seu sócio, pelos seus colegas aí no exercício da atividade empresarial? Nós podemos aqui até fazer uma ponte diante dessa sua pergunta, inegavelmente muito oportuna, com a situação anterior. Trabalhando com essa referência de diversos sócios que compõem uma sociedade, e especialmente as sociedades limitadas, não é comum que o Ministério Público, por exemplo, numa situação de omissão de recolhimento de impostos, ofereça a denúncia contra todos os sócios por conta de que participam do contrato social, se encontram no Estatuto da Empresa. Há, inclusive, um desses livros, se eu não me engano, no que eu publiquei em parceria com o professor Fábio André Guaranha, um artigo muito interessante do professor Alexandre Knopfels, da Unipuritiba, onde ele trabalha a questão relacionada ao que chamamos de denúncia genérica. O que é denúncia genérica? É aquela acusação formal feita contra diversos acusados, sem que se estabeleça qual é a contribuição causal de cada um, em que cada um contribuiu para a ocorrência da infração penal. É importante dizer que essa era uma tendência muito vigorosa, coisa de 7 ou 8 anos. Mas como houve um grande número de trancamentos de ação nos tribunais, o Ministério Público agora, em regra, tem sido, e aí o Ministério Público, digo especialmente federal, tem sido mais cuidadoso em tentar delimitar a conduta dos investigados para ver quem pode ser denunciado, por conta do quê, e até conforme a sua observação. São muito comuns aquelas sociedades em que quem detém o domínio do fato em relação a, por exemplo, paga ou não impostos, é só o diretor financeiro, ou o presidente da empresa, ou o sócio majoritário. E há sócios que constam do contrato social que sequer imaginam que estaria ocorrendo a sonegação de impostos. Então, o Ministério Público tem mandado, em regra, as investigações feitas nas receitas, no Banco Central, na Comissão de Valores Mobiliários, que são entidades administrativas, à Polícia Federal para que ela defina a questão relacionada à autoria, para que não se faça a imputação de um crime a quem não tivesse qualquer relação com o fato. O senhor perguntou o que o advogado deve fazer nessa situação. Recebida a denúncia, o seu cliente não teve qualquer tipo de participação, ele deve buscar trancar o processo penal por falta de justa causa, que seria isso, falta de prova da autoria em relação ao seu cliente, que, por exemplo, era sócio minoritário e não tinha o domínio do fato, não tinha poder de mandar pagar impostos ou deixar de fazê-lo, no exemplo dado. Então, o senhor é um especialista em medidas cautelares pessoais, prisão provisória, definitiva. Eu gostaria que o senhor fizesse uma distinção entre uma prisão provisória e, digamos assim, uma prisão definitiva, porque as pessoas, de um modo geral, quando elas veem que a pessoa cometeu um crime e logo depois elas saem com uma ordem judicial, utilizando-se do instrumento da liberdade provisória, muitas vezes as pessoas ficam indignadas. Mas como? A pessoa já está na rua depois de algumas semanas de prisão, mas esse é um direito que está previsto na legislação penal brasileira e que o cidadão tem, se ele for de bons antecedentes, tem uma série de requisitos. Eu gostaria que o senhor fizesse essa distinção para nós, doutor Câmara. Eu gostaria de agradecer a referência de especialista. É que se trata, eu digo com uma certa constância, nós temos alguns objetos de pesquisa existenciais. Sim. Medidas cautelares pessoais, prisão e liberdade, foi meu objeto de investigação no mestrado da Universidade Federal do Paraná entre 1989 e 1993, quando depositei a dissertação, e imediatamente após a entrada em vigor da Constituição. E já ocorria, na época, o que você comentou agora sobre detenção e liberação. Era muito comum, inclusive, se dizer que, e ainda é comum, que a polícia prende e o juiz solta. E há, isso é um dado muito curioso também, uma espécie de uma voz comunitária, no sentido de que todo aquele que é imputado pela prática de um crime deveria responder ao processo preso.
Isso me parece que mostra muito da falta da nossa tradição democrática. Nós não temos essa visão no Brasil de que predomina durante o curso do processo e a presunção de inocência. Nós temos que inverter a fórmula. Na verdade, responde-se ao processo solto e após, ao final, quando houver uma sentença condenatória com um trânsito em julgado, com determinação de que se alguém se recolha à cadeia, aí sim se dará o recolhimento. Agora, não há dúvida nenhuma de que há um querer social no sentido de que se aumente o número de prisões. Mas já adianto isso, certamente isso será objeto de destaque daqui a pouco. Nós estamos aí no Brasil entre os campeões em relação às chamadas prisões provisórias. O que são prisões provisórias? São aquelas prisões antes de haver uma sentença definitiva. As que decorrem da sentença definitiva são as chamadas prisões, entre aspas, definitivas em razão de que são execução de uma sentença em relação à qual não cabe mais recurso. E as provisórias são anteriores à sentença com o trânsito em julgado e devem ser absolutamente excepcionais, o que infelizmente não acontece no Brasil. Aliás, um dos aspectos importantes que nós temos enfrentado no nosso país diz respeito justamente à superlotação das cadeias e das delegacias de polícia com presos provisórios e alguns até com prisão transitada em julgado, prisão definitiva. Eu gostaria que o senhor abordasse o que está acontecendo no Brasil. São o número de crimes e criminosos que aumenta e por isso que nós temos tantas pessoas presas hoje. Parece que chega a em torno de 500 mil pessoas em todo o país, ou é que a nossa justiça está ocorrendo com mais celeridade? O que o senhor atribui ao grande número de pessoas condenadas e presas ou em prisão provisória e que lotam não apenas os nossos presídios, mas as carceragens das delegacias de polícia? Criando aí um problema seríssimo de gestão pública, né? Exatamente. Hoje, especialmente os governadores de estado, têm uma dificuldade muito grande sobre o que fazer com o excesso de contingente, não só de presos definitivos, já com sentenças transitas em julgado, mas também relativamente àqueles, especialmente em relação aos que estão presos só provisoriamente. Aqui nós temos, inclusive, alguns dados e é muito interessante trabalharmos com estatística. Nós tivemos um aumento muito significativo do número de presos, e especialmente de presos provisórios no Brasil, ao longo de 20 anos. Há recortes estatísticos aí que demonstram que entre 1990 e 2010 nós tivemos, em relação a toda a população carcerária, um crescimento de 500%. E em relação aos presos provisórios, nós tivemos um incremento de 1.250%. Mas isso em função do quê? Como é que nós podemos explicar isso? Não há estudos muito detalhados a respeito, mas o que me parece é que nós temos uma política de Estado, e isso é muito curioso afirmar, que foi instalada definitivamente após a entrada em vigor da Constituição de 1988, que não há dúvida nenhuma, é extremamente democrática e maximiza direitos e garantias fundamentais. Mas eu atribuiria esse crescimento significativo de presos provisórios a 3 fatores, embora não posso dizer que seja exatamente isso. Mas houve, sem dúvida, um incremento da política de tolerância zero, vindo dos Estados Unidos para cá, ao longo dos anos 1990, e a partir de tal política aumentou o número de presos por condutas insignificantes. Furto de um tomate, um pé de alface, um sabonete, uma garrafa de uma bebida barata. Esse é um ponto. O segundo é aí ligado a um aumento significativo da criminalidade relacionada a tráfico de drogas. Há estudos estatísticos recentes que mostram que entre os presos provisórios nós temos 32% deles acusados da prática de tráfico de drogas. E como é que se explica isso? É explicável a partir do fato de que se no fim dos anos 80 e até o início dos anos 1990 o Brasil era mero roteiro de passagem para o tráfico, nós passamos, a partir dos anos 1990, a ser consumidores, perdão a expressão, vorazes, especialmente de droga e especialmente de cocaína. Não há como fugir disso. Todas as regiões metropolitanas do Brasil, ao longo desses 15 anos,
tiveram um incremento fabuloso de tráfico e de crimes a ele associados, como, por exemplo, homicídios para acerto de contas, e uma atuação estatal focada ou voltada a tráfico de drogas. Até, por coincidência, hoje de manhã, houve uma atuação policial específica aqui em Curitiba, voltada à prisão de traficantes de droga. E qual é o inconveniente em relação ao tráfico de drogas? A gente pode fazer uma crítica ao papel judicial. Os juízes, por conta da lei dos crimes hediondos de 1990, em regra, não soltam o imputado, seja um grande ou pequeno traficante. E isso incrementou, digamos assim, o número de presos nessa área. Sem dúvida. Eu colocaria aí também, jogando um papel razoavelmente relevante, a Lei Maria da Penha, que também hoje é significativa? Recentemente tem levado um número bastante grande de ofensores ou de acusados por crime na esfera familiar à prisão. Doutor Câmara, em 2011 houve uma reforma, digamos assim, do processo penal brasileiro e, digamos, um dos aspectos importantes que foram colocados ali foi a possibilidade, a ampliação da possibilidade da fiança. Eu gostaria que o senhor abordasse esse aspecto relacionado à fiança. Nós vemos pelo noticiário que em alguns países como os Estados Unidos, a fiança é um instrumento muito utilizado para que as pessoas respondam em liberdade. Aqui nós temos o instrumento da liberdade provisória, e agora foi incrementado para alguns crimes a fiança, até estabelecendo um valor maior do que nós tínhamos no passado. Eu gostaria que o senhor analisasse esse ponto também. Eu gostaria de, antes de adentrar a questão da fiança, fazer uma abordagem relacionada à inovação ocorrida em 2011. Pela Lei 12.403, o que ocorreu é que se tomou como referencial a prisão preventiva e a liberdade provisória e houve uma extensão de um rol cautelar. Então, o juiz, até para usar uma expressão de um jurista muito famoso do Rio Grande do Sul, Aurí Lopes Júnior, não ficou mais diante do binômio, ou deixa preso preventivamente, ou concede liberdade provisória. Há uma série de medidas à disposição dele, entre elas, para aquele que foi preso em flagrante, ele pode eventualmente impor depois uma obrigação de comparecimento mensal ao juízo, obrigação de não deixar a comarca, o impedimento de deixar o país, impedimento de exercer cargo de gestão em empresa, etc. E reforçou-se o Instituto da Fiança, que não era utilizado em razão de que não havia valores definidos com clareza para que ou o delegado de polícia ou o juiz fixassem um determinado valor de fiança e, após recolhimento, o investigado ou acusado passasse a responder o processo em liberdade. O que me pareceu bastante problemático aí foi o fato de que os valores previstos são exageradamente altos. O valor máximo da fiança pode chegar hoje a 135 milhões e pouquinho, o equivalente... Nem nos Estados Unidos é tão alto assim. Não, valores realmente muito expressivos. Exageraram os legisladores. Sem dúvida, eu brinco aí sempre que o que me parece que tem sido ruim é que alguns juízes, delegados de polícia menos, têm americanizado a fiança. Em que sentido? Fixa-se valores tão elevados que o investigado não possa recolher. Ou, às vezes, fixa-se valores tão elevados que o investigado ou o acusado tem que se despir de todo o seu patrimônio, vendê-lo, recolher o valor aos cofres públicos para responder em liberdade. Então, nós entrevistamos aqui em Gestão Pública em Debate o professor Luiz Antônio Câmara, ele que é doutor em Direito Penal e Processual Penal, autor de diversas obras, entre essas Medidas Cautelares Pessoais, Prisão e Liberdade Provisória, que é um clássico no mundo do direito, principalmente quem atua no direito processual penal. Também Crimes contra a Ordem Econômica e Tutela de Direitos Fundamentais, onde o professor Luiz Câmara é coordenador desta obra. Crimes contra a Ordem Econômica, Temas Atuais do Processo e Direito Penal, também todos pela editora Juruá, e Crimes Empresariais.
não autoincriminação, cautelas pessoais e sigilo processual. Professor Luiz, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço o convite e agradeço sobretudo a sua generosidade, especialmente em chamar um modesto trabalho meu de clássico.